Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA. Eu sou o José Grajal. Estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o mercado. E hoje nós vamos falar sobre algo que nós já vimos apontando há bastante tempo nos nossos vídeos. Ó, lembre-se, médias móveis de 144 e 233 períodos. Dissemos que o Bitcoin poderia estar fazendo um fake out aqui, dadas as condições de bear market, e mostramos que essa resistência aqui, ó, da 886 da Fibonacci superior entre A1 e A1272 poderia ser um sinal de que o Bitcoin iria fazer, né, um movimento de fake out deste canal aqui, que na verdade nada mais é do que as margens dessas médias móveis, ou seja, um fake out acima da média de 144 períodos no semanal, beleza? Principalmente se perdesse aqui a região da 1 da Fibonacci, 79.868. Lembrem-se que o preço aqui no mercado à vista é diferente da CME e nós vamos ver a CME em breve, onde aconteceu a exata mesma coisa, certo? Então, nós dissemos isso, que se o Bitcoin perdesse aqui essa média móvel e entrasse dentro desse canal, havia outros padrões gráficos aqui, dissemos que se entrasse aqui abaixo de 76.300, a tendência seria buscar essa linha média ou até mesmo, né, a base do canal e a 786 da Fibo, porque também, né, teria essa região de oferta do mensal, que também, se fosse perdida, 886, né, levaria a esses outros suportes. Lógico, nós temos aqui as máximas de 2021 que estão sendo retestadas, serviram de suporte algumas vezes já, né, para a ação de preço do Bitcoin, beleza? Tendo dito isso, tá? Vamos tirar aqui as médias móveis, tá? Nós temos também essas linhas de tendência de baixa que vem desde o topo, né? Ela e a sua linha paralela, certo? O Bitcoin também poderia retestar essa linha. Aqui no curtíssimo prazo, se a gente para perceber, houve de fato o reteste dessa linha aqui, o que não foi nem muito longo. Dela já veio um candle forte de venda, né? E esse candle forte de venda perpetuou o movimento de baixa aqui para o maior fechamento diário de 2021, que é a região de 67.548 dólares, beleza? Então, o Bitcoin aqui agora tenta retomar esse suporte nessa região. Aqui pode ser uma região de acumulação. Essa região ela já foi uma região anterior de virada de suporte e resistência, né? Aqui pode ser, né? Houve quando o Bitcoin veio até aqui, ó, a casa dos 76 mil dólares, tomou suporte aqui, veio até a região de oferta para buscar um pouco mais embaixo alvos inferiores, tá? Isso pode acontecer novamente? Pode, né? Mas tudo depende de analisarmos a ação de preço adequadamente, tá? Então, por hora, é isso que está acontecendo. Lembre-se que aqui a gente não tinha ó, a interferência dessas linhas de tendência de baixa que vem desde o topo, e ela aqui foi perdida. Isso essas linhas de tendência que eram resistência, né, foram rompidas e quando elas são retomadas, geralmente isso se dá com cascatas de movimentos. Nesse caso aqui é uma cascata de venda, a mesma coisa que acontece quando você rompe ela para cima, né? Os rompimentos geralmente são rompimentos explosivos, certo? Com reteste, rompimentos explosivos, beleza? Lembre-se que estamos numa tendência de baixa, então assim, a gente literalmente, né, sobe de escada e desce de elevador, beleza? Então aqui, ó, até a segunda ordem sendo tomado suporte aqui na região de 67.559 dólares, beleza? Vamos lá. Nós também falávamos muito sobre a Bull Market Support Band, né, essa região de suporte da corrida de touros, que caso ela fosse perdida, ocorreria o quê? Ocorreria também uma cascata de vendas, exatamente como nós estamos vendo aqui, ó, uma cascata de vendas após a perda da Bull Market Support Band e, de certa maneira, né, o rompimento dessa aqui que pode ser uma bandeira de baixa, pode ser vista como uma bandeira de baixa. E sendo vista como uma bandeira de baixa, nós temos alguns alvos específicos. Se eu for aqui ó, para os pavis, né, eu tenho quais alvos? Eu tenho primeiramente este alvo aqui, ó. Esse aqui é o alvo fundamental, né, o alvo principal, o alvo que eu diria até que é conservador, né, do rompimento dessa bandeira de baixo. Temos o alvo não tão conservador, que é um pouco mais aqui embaixo. Esse aqui é um alvo que já não é mais tão conservador, né? Esse alvo aqui. Né? E temos também esses dois alvos subsequentes, na verdade anteriores, que são esses alvos aqui, ó, dessa medida e dessa medida. O primeiro dessa medida aqui ó, já está ali, certo? E nós temos agora o alvo dessa medida aqui, ó.
né? Então, esses são os alvos correntes para o Bitcoin, caso a gente perpetue este movimento de rompimento aqui, ó, 65, 59, 50 e 44 mil dólares, tá? Isso aqui, assim, vendo a muito grosso modo, tá, pessoal? Veja que está havendo aqui, ó, nesse momento, ó, está perdendo aqui o Bitcoin essa região do fechamento máximo diário de 2021. Ele pode ser tomado como suporte, sim, lógico, mas por hora ele está sendo perdido. É uma região de briga aqui, ó. Se a gente for ver no RSI aqui, a gente está com RSI extremo no 4 horas, né? Em geral, esse é um bom ponto de compra para repiques, nem que seja um repique de reteste aqui até a casa dos 72 mil dólares, né? Pelo sim, pelo não, esse movimento aqui é um movimento de 7%, mesmo se for um movimento de reteste para perpetuação do movimento de queda, né? Então, por hora é isso, né, que nós podemos falar a esse respeito, tá? E se nós viermos aqui na CME, conforme nós havíamos falado também, ó, lembre-se dessa divergência de baixa oculta que a gente apontou bastante, e quando isso aqui aconteceu, nós estávamos certos, né, que esse rompimento aqui com esses retestes poderia implicar, né, em uma perda destes suportes importantes, que seriam os suportes de manutenção neutra do Bitcoin, né, abaixo dessa região seria uma região que caso fosse perdido aqui esse suporte, seria implicado uma cascata de venda, conforme aconteceu na quinta-feira. Na quinta-feira e na sexta-feira, esse patamar de 73.600, lembre-se que os valores da CME são diferentes, foram tomados como suporte, mas, né, na abertura de mercado na segunda-feira já foi perdido esse patamar, ó. Segunda-feira à noite, cadê? Segunda-feira de noite, ó, já foi perdido esse patamar na abertura da segunda-feira à noite, e o Bitcoin está fazendo aqui agora, desde então, para não dizer que este aqui também não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esse é o nono candle seguido de baixa no tempo gráfico de 4 horas para o Bitcoin, e aqui também estamos em uma região extrema do RSI de 4 horas, né? Abaixo até da região de continuidade alta do mensal, né? Então, ou seja, o Bitcoin aqui veio retestar essa região aqui, ó, que é a região de continuidade alta do mensal, que é 68475, né? 68475 baixou um pouquinho, né? O Bitcoin está abaixo da região de continuidade do mensal, uma região historicamente, né, de suporte para o Bitcoin, mas vocês vejam que a gente pode perder essa região e ficar um tempo abaixo dela, sim, ok? Isso aqui aconteceu aqui, ó, 2022, né? Basicamente, junho de 2022 até dezembro de 2022, né? Nós estamos em junho, pode ser que estejamos entrando aqui neste lugar aqui até, por exemplo, o final do ano, beleza, pessoal? Então é importante a gente levar esses elementos em consideração, estudarmos o gráfico para a gente perceber onde a gente pode estar entrando. Veja só, a gente pode estar entrando aqui, ó, neste período aqui, ó, qual a gente ainda verá um possível repique e podemos ver um movimento mais forte de baixa, de continuidade do movimento. Conforme nós dissemos para vocês inúmeras vezes, né, nós acreditamos basicamente que o Bitcoin precisa chegar nessa região aqui de demanda no mensal para aí sim ter um repique um pouco mais forte. Essa região de demanda no mensal é a região que mais exigirá, né, do ativo. E aqui, ó, nós podemos colocar aqui também na CME essas máximas, né? Fechamento, mas isso aqui é o mensal, né? A gente pode botar as máximas do diário também. Ó, máximas do diário da CME, só para que a gente veja exatamente como é que está este andamento. Ó. Essa aqui é a máxima e aqui é a máxima do diário. Então, beleza. Como é que a gente visualiza isso aqui, ó? Basicamente, o Bitcoin está também retestando as máximas aqui, ó, perdendo aqui, no caso, as máximas, provavelmente para buscar 786 da Fibonacci aqui em 67 mil dólares, certo? Certo? Então, veja que aqui, né, os valores são diferentes e o próprio comportamento diante das máximas também, beleza? E a gente faz isso em que cenário? Um cenário no qual, veja, o DXY está até lateral, nós não estamos tendo um movimento forte do DXY lateral, apesar de estar aqui próximo das arestas superiores, né, que desde abril aqui de 2025 é a região que faz com que esse movimento de alta aqui, ó, faz com que o Bitcoin e os ativos de risco tenham uma certa fragilidade quando o dólar está nessas regiões, apesar de que, né, a gente poderia dizer, então, beleza, então os ativos de risco como um todo estão passando por este problema? Não necessariamente, nós temos o que? Ó, Nasdaq aqui em contrapartida, mesmo diante deste movimento do dólar, atingindo novas máximas, mesmo aqui diante de uma forte resistência na casa aqui dos 30.696 pontos,
tá? Nós temos S&P também atingindo novas máximas, uma região de resistência da 236 do Fibonacci aqui, já entre 1,414 e 1,618. Lembrando que Nasdaq, né, está aqui, ó, bastante forte entre a 1,618 e a 2 da Fibonacci. A gente tem que lembrar que nem o Bitcoin fez esse movimento em relação ao seu próprio movimento. Ó. O Bitcoin chegou entre a 1,618 e a 2 da Fibonacci e parou na 786. É como se Nasdaq agora estivesse aqui, ó, trabalhando na casa que seria a casa de 137 mil dólares para o Bitcoin. Por que será que o Bitcoin não chegou neste patamar? Nós partimos do pressuposto que você sabe que nós entendemos o Bitcoin como um ativo de risco de beta alto do setor de tecnologia e não como uma solução para os problemas do sistema capitalista ou sequer, né, problemas de falta de não interseção de sistemas bancários e estatais, né? Achamos isso uma grande ingenuidade. Nós sistemas bancários estatais no dinheiro, na economia monetária. Nós achamos isso bastante ingênuo e nós temos comentários sobre isso, tanto na nossa comunidade como aqui nos nossos vídeos no YouTube, beleza? Por fim, para dizer aqui que mesmo diante deste movimento, Ethereum se mostra mais forte que o Bitcoin neste momento, tá? Ethereum nos últimos 2 dias tem mostrado um pouco mais de força em relação ao Bitcoin e nós aqui também estamos atentos para um possível repique desses ativos, Bitcoin e Ethereum, porque ambos estão em região de sobrevenda extrema, né? Se nós formos ver Ethereum aqui, ó, Ethereum também está em uma região abaixo do Golden Pocket, ok? Mas também está encontrada em região de sobrevenda extrema no diário, né? Essas regiões são sempre regiões passíveis, né, de serem regiões de boas entradas, mesmo que considerando repiques, né? Apesar de ter perdido aqui patamares importantes, né? Uma entrada primorosa em Ethereum seria aqui nessa região, entre 1.650 e 1.750 dólares, né? Diante do cenário que nós estamos observando, seria aí já algo mais próximo da sobrevenda do tempo gráfico semanal, tá? O Bitcoin no tempo gráfico semanal teria a região de sobrevenda basicamente na região do Golden Pocket, que nós vimos falando a respeito há bastante tempo. E isso não deve nos surpreender, isso não surpreender nenhum de nossos seguidores. Beleza? Então, por hora é isso por hoje. É só. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Lembre-se que isso não é aconselhamento financeiro. Caso vocês gostem das informações que são passadas, da forma como eu passo as informações nos meus vídeos e queiram saber um pouco mais sobre o que nós pensamos a respeito da economia mundial, sobre o TradFi, sobre os movimentos de dinheiro e afins, entrem na nossa comunidade Bitcoin, uma verdade inconveniente no Telegram. O link está aí embaixo. A comunidade é gratuita por hora. Estamos por incrementar novos elementos na nossa comunidade e também nos siga nas redes. Temos Threads, temos X, temos Blue Sky, Substack, onde eu também lanço relatórios trissemanais acerca da economia mundial em geral, petróleo, ouro, DXY e também, óbvio, o mundo cripto. Beleza? Até a próxima. Vejo vocês em breve.